Boa noite, irmãos. Eu queria convidar você a cantar comigo, calmo, sereno e tranquilo, antes de ouvirmos a pregação. E lembre-se que Jesus é o meu, o seu, o nosso amigo. E João 15, ele disse a nós que não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Cante comigo, calmo, sereno e tranquilo. Let's go. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi tua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesito. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesito. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Meus irmãos, cante comigo, todo som, a Ele todo som, toda glória, todo louvor. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz
todos nós. A Ele todo tom, em toda voz, cantem glória. Cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Quem Ele é, e nem é o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Cante comigo. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom, em toda voz, cantem glória. Cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom, em toda voz, cantem glória. Cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom, em toda voz, cantem glória. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Olá, minha saudação a todos vocês que nos prestigiam, trazendo a sua audiência para mais uma mensagem. Eu sou o pastor Antônio Carlos, da Igreja Batista Regular Filadélfia. Estamos ali próximo ao metrô Alto do Ipiranga. Temos cultos habitualmente aos domingos, quando estávamos em condições. Agora estamos temporariamente sem, mas não deixamos de trazer uma mensagem da Palavra de Deus para todos vocês. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem. Se talvez eu desse um título para ela, um nome para esta mensagem, seria uma pergunta. E a pergunta é: há esperança para este mundo? E por que eu estou colocando alguma coisa nesse sentido como proposta, né? É porque nós temos visto no dia a dia situações que trazem perplexidade, que traz assim tristeza para a gente, indignação, né? São sentimentos que nós experimentamos. Eu creio que sempre nós vamos experimentá-los, mas há ocasiões em que parece que eles se concentram de forma mais intensa e isso traz para nós sentimentos mais também concentrados, mais intensos, mais fortes. Então, só para a gente mencionar algumas coisas do nosso cotidiano recente, nós poderíamos citar aquele caso de racismo nos Estados Unidos que levou ao homicídio de um homem por parte dos policiais. No Rio de Janeiro também um jovem perdeu a sua vida por conta de bala perdida, não é? Nós tivemos agora também lá em Pernambuco o caso de uma criança que foi colocada no elevador sozinha, uma criança de 5 anos despencou de um prédio, perdeu a sua vida. Nós olhamos nos noticiários também e vemos que até o próprio dinheiro que deveria ser usado para a saúde das pessoas, ele é roubado, a corrupção tem levado esse dinheiro, isso é uma coisa inominável, uma coisa horrível. E nós poderíamos pensar em outras coisas. Nós temos visto também quantos presos, bandidos perigosos têm sido soltos pela justiça, numa ação que está trazendo assim um debate muito grande, uma questão controversa, mas que impacta, afeta a nossa vida e traz sim indignação, traz perplexidade. E a gente poderia seguir mencionando o número de assaltos, de homicídios, violências nos lares e tantas coisas que trazem sobre nós essa perplexidade, esse espanto. E por isso a pergunta: há esperança para este mundo, né? Muito bem, algo importante para a gente refletir é que quando nós estamos tomados
por um sentimento assim de indignação, por estas coisas que afloram em nós por conta desse contexto, nós ficamos com uma atitude, um pensamento, um desejo no coração muito grande de aplicar justiça própria a esses casos, de, num certo sentido, até fazer justiça com as próprias mãos. A gente acaba se pegando, não só a nós mesmos, mas como a outros também, às vezes falando, esse cara tinha que morrer, ele deveria ser fuzilado em praça pública. Então esse tipo de sentimento que traz, assim, que pede uma justiça dura, uma retribuição muito dura, alguma coisa que chega a beirar mesmo a vingança. Estas coisas, elas vêm em nós, elas acabam sendo colocadas, né? Nós interagimos com situações desse tipo nos nossos sentimentos, aí querendo uma punição muito justa, muito dura, alguma coisa que de alguma forma na nossa mente nós achamos que acabaria com esses problemas e que, uma vez implementadas estas medidas que nós nos propomos a fazer, nós teríamos um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais solidário. Então, nós ficamos com uma falsa impressão de que nós conseguiríamos consertar o mundo, bastando para isso que nós implementássemos aquilo que está aflorando no nosso coração. Mas nós sabemos que isso é ilusão, essas coisas não funcionam dessa forma, né? E eu gostaria de procurar responder esta pergunta: há esperança para esse mundo? Trazendo uma reflexão que vem a partir de um ensino de Jesus. Então, Jesus, nós sabemos, ele proferiu vários discursos, ele ensinou muitas lições diferentes, todas elas úteis, e nós que somos cristãos devemos viver conforme os ensinos de Jesus. E há uma lição muito legal de Jesus, onde nós podemos perceber que, uma vez aplicada às nossas vidas, essa lição pode sim trazer, produzir um mundo mais justo, um mundo melhor. Nós sabemos que, como cristãos, as nossas esperanças não são para esse mundo. Nós temos esperanças eternas em Jesus Cristo. Nós temos uma esperança de estar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Mas enquanto estas coisas não acontecem, é sim nosso dever como cristãos procurar melhorar o mundo ao nosso redor, e isso acontece na medida em que nós implementamos ensinos de Jesus, porque eles refletem a vontade e o caráter de Deus, não é? Então nós vamos ler um trecho da Escritura, alguns versos, e meditar e trabalhar um pouco com eles. Se você tem aí a sua Bíblia, eu convido você a abri-la, senão eu vou ler aqui, você pode acompanhar. Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 27 e até o verso 36, são 10 versos. Diz assim a Escritura: Mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. De quem pedir, dê a quem pedir, e quando tomarem as suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Então,
Queridos, que grande texto da Escritura, uma mensagem dificílima. É um texto daqueles que são difíceis da Escritura, em que nós sabemos que enquanto cristãos devemos vivenciar, devemos praticar, mas nós também precisamos confessar que eles nos trazem dificuldades numa série de ordens que a gente quer procurar lidar com o texto e torná-lo viável para as nossas vidas, como deve ser todo o texto da Escritura. Muito bem, vamos pensar um pouco no contexto em que Jesus proferiu estas palavras, antes de analisá-las, né? Todos os ouvintes de Jesus e o próprio Jesus, eles viviam conforme a lei de Deus, conforme a lei de Moisés. E essa lei tinha alguns dispositivos interessantíssimos, algumas questões foram postas ali por Deus, foram dadas a Moisés de forma maravilhosa e elas impactavam verdadeiramente na vida das pessoas, né? Muitas destas leis foram dadas exatamente para impedir que houvesse pobres entre o povo de Deus, não é? E que caso houvessem pobres, eles deveriam ter a sua pobreza, a sua situação, as consequências da sua pobreza diminuídas. Eles deveriam ter amparo, eles deveriam ter um apoio. Aquela situação não poderia ficar permanente em detrimento dos outros, dos demais membros da comunidade, né? Então, na verdade, a lei de Deus trazia questões muito importantes e relevantes que nós deveríamos aprender com elas, trazendo proteção aos pobres, aos órfãos e às viúvas. Então, estes sempre foram os grupos mais vulneráveis que nós encontramos na Escritura e na nossa sociedade, talvez como um todo hoje, embora a gente tenha hoje alguns mecanismos aí de proteção social, mas naquela época não havia. Então, assim, os pobres, os órfãos e as viúvas, eles deveriam ter assim um olhar melhor por conta daquela sociedade, né? Muito bem, tendo isso em vista, a lei de Deus visava, na verdade, que a sociedade fosse uma sociedade justa, porque isso ajudaria a refletir o caráter de Deus. E o Deus que a Escritura, o Deus que a Bíblia revela é um Deus justo. Então, na medida que uma sociedade vivesse ou viva hoje de forma justa, ela reflete um atributo de Deus, um traço do caráter de Deus. Por isso a lei orientava estas questões dessa forma para que a sociedade fosse justa. Então nós tínhamos leis interessantíssimas, eu vou comentar só algumas aqui, mas principalmente leis de remissão, de perdão de situações. Então olhem que interessante, por exemplo, algumas leis. Lei com relação à propriedade. Quando alguém tinha alguma propriedade e ele fazia uma plantação, a lei de Deus estabelecia algumas coisas interessantes. Primeira, aquilo que na hora da colheita caísse no chão não poderia ser apanhado, deveria ficar lá para que os pobres viessem depois e apanhassem. Se ao fazer a colheita o dono da propriedade esquecesse um dos cestos na propriedade, por exemplo, ele não poderia voltar para pegar o cesto ficaria lá e iria alimentar os mais pobres. Uma outra questão interessante, falando ainda com relação à propriedade, ao plantio, né? Se na época da colheita houvesse superabundância, também uma parte deveria ser distribuída aos pobres. Então vejam que haviam muitas leis, né, voltadas para a colheita, que protegiam, amparavam o pobre. E mais, se alguém perdesse a sua propriedade para uma outra pessoa, por qualquer motivo, uma dificuldade econômica, alguma dívida não paga, haveria um período após o qual aquela propriedade voltaria para o dono ou para os seus familiares. Ele não ficaria perpetuamente na mão daquele que ganhou. Então vejam, leis de proteção para que não houvesse injustiça, pobreza acentuada e com isso poderia haver um reflexo da presença do caráter de Deus naquela sociedade. Mas não é só isso. Haviam leis também referentes à escravidão, por exemplo. Se alguém se tornasse escravo de um outro alguém, seja por pagamento de dívida ou por qualquer outra questão de implicação social, aquela escravidão teria um período determinado.
haveria uma ocasião, uma data, um tempo específico em que o proprietário daquele escravo era obrigado a libertá-lo. E não só isso, ele não podia despedi-lo de mãos vazias. Ele precisava sair com suprimentos, uma série de coisas. Então vejam, leis de proteção muito importantes que nós víamos lá. E mais, haviam leis interessantes também, importantes, a respeito de empréstimo de dinheiro. Então isso tudo era tratado de forma muito séria. Quando alguém emprestava o dinheiro para outro, seja para suprir uma necessidade, tirar um aperto, não importa, mas a coisa era feita de forma muito séria e o compromisso da devolução, ele deveria ser honrado, era algo muito bem observado naquela cultura. E o que acontecia? Se quando chegasse o 7º ano, de 7 em 7 anos, havia período de 7 em 7 anos, onde havia perdão de dívidas. Então, caso alguém tivesse tomado dinheiro emprestado de um outro alguém e não conseguisse devolver, quando chegasse o 7º ano, que era aquele ano específico de fazer os ajustes, haveria uma remissão da dívida, aquele dinheiro não precisaria ser pago. E então, por conta disso, e falando agora o contexto da porção da Bíblia que nós lemos, o que alguns faziam? Quando eles percebiam que já estava próximo do 6º ano, ali o 7º ano, eles procuravam não emprestar dinheiro, eles não auxiliavam as demais pessoas, os necessitados, com medo de, quando chegasse o momento do perdão, não haver o pagamento daquela quantia. Então, olhando para uma sociedade que funcionava dessa forma, é que nós devemos ver aquilo que Jesus coloca. E evidentemente que vai ter aplicações para nós, que vai falar ao nosso contexto também. Nós não temos uma sociedade que funciona na mesma lógica do que aquela, nós não vivemos conforme esse mesmo padrão de lei, mas como eu disse, nós vamos poder observar conceitos que em essência, eles são aplicáveis sim para a nossa sociedade e são muito valiosos se nós os observarmos hoje. Então, vamos ver um pouco melhor os versos que nós lemos, o que eles dizem para nós, né? A primeira questão para a gente perceber é que Jesus fala usando imperativos. Então, Jesus não está dando opções. O que ele está colocando é que quem quer honrar a Deus, quem quer andar conforme o plano de Deus, a vontade de Deus, que é expressado aqui através do ensino de Jesus, quem quer andar dessa forma, ele está recebendo imperativos, ordens, determinações, designações. Não está sendo dado, olha, seria bom, talvez, na forma de opções. Não, as coisas são colocadas na forma imperativa. Então, primeira questão que nós vemos no verso 27 do texto que nós lemos, Jesus diz, amem os seus inimigos. Não é para odiar o inimigo. Olha o que ele diz, amem os seus inimigos. Façam o bem a quem os odeia. Não é para fazer o mal, é para fazer o bem. Então, olha que ensino rico, poderoso, mandar que a gente ame os inimigos e que faça bem a quem nos odeia. É algo totalmente inusitado, é impensável para a nossa sociedade, para a nossa cultura, mas como eu disse, há uma essência, algo que a gente pode e vai extrair para a nossa observação ainda hoje. Mas colocados no imperativo e algo revolucionário, porque provavelmente esse discurso nunca havia sido proferido em nenhum lugar do mundo. Nós não temos registro de algo que tenha sido proferido na forma de um ensino, de algo para observação daquele que crê num Deus vivo e que traga esse nível de implicação. Amar o inimigo e fazer o bem a quem os odeia. Verso 28. Abençoe os que o amaldiçoam. Então veja bem, ainda que alguém venha nos amaldiçoar, nós não devemos retribuir maldição, nós devemos abençoar. Orem pelos que os maltratam. Então, olha, revolucionário, alguém pedindo para que a gente ore, interceda, apresente a Deus a vida daqueles que nos odeiam. Não devemos fazer o mal a eles. Verso 28, então, abençoe os que os amaldiçoam, orem pelos que os maltratam. Verso 29, se alguém lhe der um tapa numa face, ou seja, se alguém te agredir,
ofereça também a outra. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui? A não revidar, a não alimentar maldade com maldade. É algo transformador. A nossa cultura ainda hoje, embora ela se diga civilizada, nós sabemos, nós aprendemos desde pequeno que não leva desaforo para casa. Se alguém bater, você vai lá e bata mais forte. Não traga desaforo para casa. Então a gente vê que culturalmente a gente é ensinado ao revide, e quando nós vemos guerras, nada mais são do que nações revidando o que outras nações fazem contra ela. Não é? A história das guerras mostra isso. Então olha, se alguém der um tapa na face, você não revida. Ofereça também a outra face. Você não deve revidar. É uma lei da não violência que Jesus estabelece aqui. E esse verso ainda 29 diz: se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. E o que Jesus está ensinando? Em geral, nos tempos de Jesus, haviam dois tipos de traje que as pessoas usavam. Uma era a roupa comum, mais ou menos assemelhada ao que hoje, e uma capa de cima, ou uma túnica que usava quando estava um pouco mais frio, ou para ficar vestido de forma um pouco mais, com uma roupa um pouco mais fechada. Então eles tinham dois tipos de roupa. E Jesus fala: se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Ou seja, o que Jesus está ensinando: se alguém precisar de você, não se limite na sua generosidade. Faça sacrifício, se preciso for, para acudir quem precisa. E ele emenda no verso 30, dê a quem pedir. Dê a quem pedir. Então, Jesus ensinando alguma coisa, uma coisa totalmente inversa ao que é o padrão, ao que era o normal que pessoas fizessem. Então, se alguém pedir, desdobre-se, faça mais por ela do que aquilo que talvez ela te pediu. Se você puder, faça, deixa levar não só a roupa, o casaco. Então, ele está falando de generosidade, de desprendimento aqui, não é? No verso 30 ainda ele diz: quando tomarem suas coisas, não tentem recuperá-las. E Jesus está falando aqui, dentro daquele contexto, de a gente não ser violento para reaver alguma coisa que a gente possa precisar buscar, seja por que motivo for, que a gente perdeu para alguém, que alguém tomou de nós de alguma forma. Há uma outra versão da Bíblia que diz para não entrar em demanda contra alguém que levou alguma coisa sua, que tomou alguma coisa sua. Para a gente não fazer questão, não criar contendas por conta de bens materiais, de coisas que seriam aí de nossa propriedade de alguma forma e que motivariam a gente a ter uma reação talvez violenta ou desproporcional para ter aquilo de volta, não é? Quando chega no verso 31, Jesus diz: façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Faça aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a chamada regra de ouro, ou a regra áurea, não é? Da ética, da moral, é a lei da reciprocidade, é a lei de tratar com igualdade, de usar um só peso e uma só medida, tanto na relação que vai daqui para o outro, como que vem do outro em relação a mim. Fazer aos outros apenas aquelas coisas que nós desejamos que os outros façam para nós. Então é uma lei que traz no seu bojo a não retaliação, o não egoísmo, o não revide, o não tratar mal. Pelo contrário, o tratar bem como nós gostamos de ser bem tratados, o ser generoso como nós gostamos que se seja generoso para conosco quando nós precisamos. É de todas estas coisas que esse texto fala, dentro daquele contexto que, como eu disse, ele soa um pouco estranho para nós, mas ele tinha tudo a ver exatamente com estas coisas aqui. Então, na verdade, Jesus está estabelecendo relações fraternas, relações amorosas, amistosas, não egoístas, de desprendimento, relações que trazem no seu bojo justiça, que usam um só peso, uma só medida, não importando como elas sejam tratadas. Como eu disse, é em relação de mim para o outro ou do outro para mim. Então é isso que Jesus está estabelecendo aqui. Seguindo agora nos versos 32 a 34, Jesus faz algumas ponderações interessantes sobre essa temática ainda. Ele diz: se vocês amam, verso 32, apenas aqueles que os amam, que mérito tem?
Olha que interessante. Se vocês só amam quem ama vocês, não há mérito nenhum. Até os pecadores amam quem os ama. Então não há nada demais. Ah, eu amo aquela pessoa. Mas isso por conta de algum interesse, de um amor recíproco, e ele só funciona na base do toma lá, dá cá. Jesus está condenando. Verso 33. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? De novo a pergunta. Se você só faz o bem para quem faz o bem para você, que mérito você tem? Até os pecadores agem desse modo, disse Jesus. Então até as pessoas moralmente reprováveis, que talvez estivessem com alguma situação eticamente não tão boa, mas até eles praticam essa certa ética de reciprocidade, de fazer bem para quem faz o bem para eles. Verso 34, e se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Então pensa naquele contexto que eu falei, não é, queridos, onde a lei de Deus estimulava que se emprestasse recursos, que quem tivesse mais recursos socorresse a outros emprestando, e se eu chegasse naquele ponto da contagem dos 7 anos e aquele alguém não pudesse lhe devolver, ele sairia livre da devolução, ele estaria perdoado em sua dívida. E Jesus, então, com isso em mente, com esse contexto, está falando, olha, se você só empresta dentro daquele período ou naquela condição que você sabe que vai haver devolução, que mérito você tem? Qualquer um faz isso, até pecadores fazem isso, emprestar sabendo que vai receber, inclusive alguns faziam errado, a lei de Deus proibia a cobrança de juros, não podia haver usura, cobrar juro, ganhar em cima, e alguns ainda faziam, e Jesus está trazendo essa questão, que até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta, e quem sabe até com um juro colocado em cima aí, que embora proibido também em alguma medida era praticado. E ele ainda diz no verso 34, se as nossas atitudes só visam receber algo em troca, nós não temos mérito algum, não merecemos nenhuma recompensa por isso. Verdade. Será que nós exigiríamos que alguém trouxesse algum reconhecimento, que alguém visse em nós algum mérito, quando nós buscássemos apresentar atitudes que têm como único fundamento o interesse, quando nós queremos ou exigimos alguma coisa em troca pela nossa iniciativa? Não, Jesus diz muito bem, então, nós não merecemos recompensa nenhuma, até mesmo quem não tem esse padrão ou não tem padrão algum, seja ético ou moral, age dessa forma. Age de forma interessada. Jesus menciona em 3 ocasiões, nós lemos, até os ímpios, até os pecadores agem de forma interessada. Mas o padrão que o Deus dos cristãos quer estabelecer deve ser diferente. Esse é o ensino, o cerne desta mensagem, é de que o padrão dos filhos de Deus, daqueles que obedecem a Deus, dos cristãos que devem andar conforme o ensino da Escritura, esse padrão deve ser diferente, e é disso que esse texto fala, é isso que a lição de Jesus traz. Então, nos versos finais agora da nossa leitura, a partir do verso 35, nós vamos ver algumas recomendações de Jesus amarrando esse pacote de ensino. No verso 35, na primeira parte, Jesus inicia com um portanto. Portanto, amem os seus inimigos. Quando Jesus diz amem os seus inimigos, é sem esperar nada em troca. Olha que coisa transformadora, amar o inimigo. Queridos, a tendência natural do nosso coração é odiar o inimigo, é não gostar do inimigo, é tentar maltratar, é talvez não ter relações, não falar. Mas Jesus está dizendo, amem os seus inimigos, sem esperar nada em troca, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Olha que ensino transformador, é algo que soa loucura até talvez para nós, mas é exatamente disso que a Escritura fala. Isso é possível, isso é factível, isso é perfeitamente execuível. Nós podemos fazer essas coisas. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós desejamos obedecer a Deus, quando nós, como cristãos, temos o Espírito de Deus em nós, nós decidimos agir assim, nós conseguiremos
E na segunda parte do versículo, né, ele culmina com, porque assim sendo, né, desta forma, fazendo estas coisas, então, diz o Senhor, nós vamos receber recompensas desse Deus bondoso. Então, diz a Escritura na parte B do verso 35, então a recompensa que receberão do céu será grande. Olha, uma recompensa do céu, não do outro, não da sociedade, da cultura, e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Então veja como eu falei desde o início, que agir conforme a palavra de Deus, a gente reproduz o caráter de Deus, traços da personalidade de Deus, nós estamos refletindo o próprio Deus aqui, ele diz como filhos do Altíssimo. Nós estaremos agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos, que somos nós. Nós não somos bons, queridos, nós pensamos às vezes que somos bons, até quando fazemos atos de caridade, gestos como esse que a Escritura traz, damos a outra face, nós não revidamos, nós cedemos bens, nós damos dinheiro, podemos fazer muitas coisas, mas estas coisas não devem visar nenhum tipo de recompensa e nem devem fazer com que nós nos entendamos bons. Na verdade, isso é a graça de Deus agindo sobre nós, por isso que a nossa recompensa, ela vem dos céus, diz o verso. Nós estaremos agindo como filhos do Altíssimo. Então, diz a Escritura que nós receberemos do céu grande recompensa. Nós não devemos fazer nada visando receber reconhecimento dos homens, recompensas dos homens. Por isso, em outro lugar, Jesus vai dizer para que quando a nossa mão direita der algo, a esquerda não precisa ver, não precisa saber nem aqui, ao lado. Ninguém precisa saber, Deus sabe e é Ele quem traz recompensa. E nós precisamos, então, olhando para estas coisas, queridos, prestar atenção que enquanto cristãos devemos fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda. E no verso 36, ele diz o que amarra toda a passagem: sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Então toda essa passagem tem a ver com misericórdia. Então ele está falando aqui de generosidade, de reciprocidade, de fazer o bem de forma desprendida. É disso que esse trecho está falando, queridos. Então, o que a gente tem percebido no dia a dia, como eu falei lá no início, é que as sociedades, o mundo que nós vivemos é um mundo ruim, é um mundo onde a gente vê injustiça, é um mundo violento, é um mundo egoísta, ele é vingativo, o padrão deste mundo é vingança, é corrupção, e a gente poderia adjetivar e citar tantas coisas que mostram que esse mundo nosso não é um lugar talvez tão bom quanto às vezes nós pensamos que seja, né? E aí quando nós olhamos para essas coisas, vem decepção, vem tristeza, frustração. Às vezes a gente espera coisas que elas não acontecem, a gente olha e fala, puxa, que mundo ruim, que mundo difícil é esse, né? Jesus, porém, queridos, ele estabelece relações que refletem o caráter do Criador. O cristianismo, ele ajusta as relações humanas de acordo com o padrão de Deus. Tudo isso que Jesus falou aqui é uma loucura do ponto de vista do homem. Qualquer homem em sã consciência, se ele não tiver subordinado a Deus, aos padrões da palavra de Deus, se ele não é alguém que já tem desfrutado de um relacionamento com Jesus, ele vai falar, olha, rasga isso e joga fora. Isso é uma coisa para louco, nem fale isso lá fora, porque você corre o risco de ser agredido, você vai ser mal entendido, mal interpretado, né? Mas é exatamente isso que Jesus quer trazer numa sociedade que hoje é diferente daquela dos dias de Jesus, mas cujas implicações são as mesmas. Nós continuamos vendo as pessoas com as mesmas durezas de coração, com o mesmo desejo, às vezes, de justiça própria, praticando as mesmas injustiças, os mesmos atos de corrupção que se praticavam lá. Por isso essa lei regulamentava estas coisas, exatamente para proteger que uns prevalecessem sobre outros. E também é por isso que nós vimos no último verso que lemos no 36, que Deus é misericordioso e Ele nos chama para a prática da misericórdia, da solidariedade, de valores assim de generosidade, de compaixão, não de vingança, de retaliação, não é de revide. O que Jesus está dizendo para nós nesse verso é que assim como o Pai tem sido conosco, misericordioso,
assim devemos ser para os outros. Então é uma grande lição de Jesus, ela é transformadora, queridos, e ela deve ser aplicada no contexto da nossa família, nos relacionamentos conjugais, de esposo e esposa, com os filhos, para com os pais, avós, tios, na sociedade como um todo, no nosso trabalho, na escola, na igreja, com os nossos amigos. O que a Bíblia está colocando para nós cristãos como padrão de comportamento é esse tipo de relação, que não fica cobrando reciprocidade. Não, a reciprocidade não é do outro em relação a nós. O que nós devemos fazer é esperar uma reciprocidade que vem de Deus, quando eu faço aquilo que Ele coloca para eu fazer em relação ao outro. Essa é a reciprocidade que a gente deve esperar. E o interessante é que o Senhor foi tão abrangente que Ele coloca todas estas coisas da forma talvez mais difícil para que nós as façamos, que é exatamente em relação a inimigos, a pessoas que nos odeiam, a pessoas que nos amaldiçoam, a pessoas que, sei lá, das quais nós nunca poderíamos esperar nada de volta delas, caso nós venhamos a fazer algo de bom para elas, porque elas nos odeiam, elas nos maltratam. O texto diz todas estas coisas, não é? Então, assim, de fato o Senhor está colocando um tipo de atitude que ela não pode ser de forma alguma ou de maneira alguma interesseiras, não podem ser ações dessa forma. E, em outras palavras, nós podemos saber isso de forma categórica, porque a Escritura nos conta, os cristãos podem e devem impactar a sociedade ao seu redor, né, a começar da sua própria casa, da sua família, do seu trabalho, e isso faria com que o padrão de vida cristão, conforme Cristo estabelece aqui, ele poderia vir a impactar o mundo, através de desprendimento da não violência, da não agressividade, de não buscar uma justiça própria, de sermos, pelo contrário, promotores da paz, promotores da esperança que nós encontramos em Jesus Cristo. Então, esse ensino de Jesus é parte de um pacote maior das coisas que ele ensina e que trazem uma série de outras implicações, mas todas elas estão voltadas e fazem parte do padrão e da vontade de Deus para nós. Então, aqueles que estão com Cristo, aqueles que caminham com Deus, devem buscar andar desta forma, né? Que é um tipo de vida que não vai revoltar, não vai trazer decepção, não vai entristecer, não cobra nada, não traz frustração. Então é uma forma de viver que enaltece e glorifica a Deus, porque é uma reprodução do caráter de Deus entre os homens praticado pelos cristãos, não é? Então isso é o que Deus tem colocado para nós e que nós devemos praticar para glorificar a Deus, para termos... Eu quero repetir algo que eu falei no começo: as esperanças do cristão são eternas, não são para esta vida apenas, e nem deve ser aqui o lugar onde a gente deve concentrar as nossas expectativas e as nossas esperanças. Mas Jesus nos ensina que nós, como cristãos, como seus seguidores, enquanto estivermos nesse mundo, nós devemos praticar estas coisas que são reveladoras do caráter de Deus. Nós podemos transformar o mundo pelos valores da Escritura. E é isso que o Senhor está nos chamando para fazer. Então, Deus pode ser visto, não de forma física, mas pode ser visto, compreendido e entendido no seu caráter, na sua grandeza, através das nossas ações. Agora eu queria dizer mais uma coisa para você que me ouve. E eu quero falar agora, acima de tudo, se você ainda não é cristão, se você, querido, que vê esta mensagem, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Além de todas estas coisas que eu mencionei, de forma mais ampla, é preciso que a gente entenda que esse mundo vive uma grande doença, uma pandemia. Mas eu não me refiro ao Covid-19. O mundo padece, o mundo sofre por conta de uma enfermidade espiritual, que são os efeitos do pecado. O pecado é universal e afeta as pessoas. E ele faz com que exatamente as pessoas procurem o contrário de tudo aquilo que Jesus nos ensinou: o revide, o levar vantagem, o receber algo em troca, o levar vantagem, a usura, não é? Todas estas coisas estão aí no mundo por conta dessa enfermidade que é o pecado. Mas Jesus Cristo nos chama e ele pode corrigir esta situação, perdoando a cada um de nós dos nossos pecados pessoais,
nos dando vida eterna, capacidade pelo Espírito de praticar estas coisas que Ele nos ensina, e com isso você pode ser mais um aliado nosso como um cristão para vivenciar estas coisas transformadoras e que podem mudar o mundo. Então eu quero desafiar você, querido, minha querida que está me ouvindo, se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, faça isso. Você pode fazer pessoalmente, sozinho, sem a ajuda de ninguém. Você pode ir para um lugar quieto, teu quarto, quem sabe, e falar: Senhor, eu gostaria de experimentar essa vida que só Jesus pode dar. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu gostaria de ter o perdão dos meus pecados. Eu gostaria de receber todos esses benefícios, a vida eterna, o Espírito de Deus, a capacidade de viver essa vida que não frustra, que não traz rancores, que traz paz ao coração, que traz nova motivação, esperança eterna. Tudo isso é uma grande bênção. Eu quero desafiar você a entregar a tua vida a Jesus. E eu vou orar por isso e por todos os que estão nos ouvindo nessa mensagem. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa, que traz ensinos que são loucura para os homens comuns, mas para nós que temos o teu Espírito, nós que já entregamos nossa vida a Jesus, são preciosidades, são mensagens de esperança, de renovação, de restauração, de certeza de dias melhores, de justiça sendo feita, de paz ao coração, de tantas coisas. Papai, nos ajuda a cumprir a tua palavra, a sermos transformadores desse mundo e, sobretudo, a sermos presença de Deus entre os homens, na medida em que possamos reproduzir o caráter do Senhor entre os homens. Ajuda-nos nestas coisas, desafia também aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, para que possam fazer isso ainda hoje. Nós oramos agradecidos por tudo isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Querido, querida, obrigado pela tua presença conosco, obrigado por receber essa mensagem, que ela possa ser útil para a tua vida, e se você puder passar a outros também, que ela possa atingir outras pessoas e falar o coração delas como falou aos nossos. Amém, que Deus nos abençoe.